Muito bem. Estamos com o Fuca do senhor Anselmo, seu Anselmo aqui mecânico de Carazinho. Inventor, o motor que funciona com água. Sim, no carburador entra uma mangueira com a válvula de retenção, onde aqui atrás tem um capacitor com água com 2 litros de água. Ele só quando está viajando 25, 30 km por litro. Funciona água e gasolina. Como a água é mais forte que a gasolina, 10 mil vezes mais, funciona perfeito. Tirando o H2O, tirando o O, fica H2, hidrogênio. Muito bem. E tem mais um probleminha aqui, ó, que vocês querem ver. O Fuca, o motor liga no controle remoto. Tá bom? Para você passar lá para os seus mecânicos, eu sou de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. É uma nova experiência que eu tô levando e vou levar para muitas pessoas. Cara, quantos quilômetros ele faz por litro? De 25, 30 km por litro. E é 1967. O Fucão todo zeradão. Muito obrigado, meu amigo. Vá com Deus. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Djalma Silva. O meu pseudônimo artístico é Jan Titan. Eu sou arquiteto, tenho mestrado em informática na área de computação gráfica, inteligência computacional. Digo o seguinte para vocês, o senhor Anselmo aí desse vídeo que vocês acabaram de ver, ele tem uma ideia maravilhosa, né, que é um motor baseado em combustão da mistura de hidrogênio com oxigênio, que é um dos combustíveis, no caso, o hidrogênio, dos mais eficientes. Ele produz, ao contrário do que o senhor Anselmo diz, não chega a ser 10 mil vezes melhor que a gasolina, não é tanto. Ele produz 70% mais da capacidade energética, ele tem essa capacidade energética 70% maior em relação à gasolina. O uso da tecnologia de combustão à base de hidrogênio misturado com oxigênio não é uma coisa recente. Inclusive os foguetes que na maioria das vezes precisam ir para muito longe, como por exemplo a Lua, já usavam a combinação de oxigênio com hidrogênio, né, na sua forma líquida. No caso do oxigênio, né, a forma líquida é chamada de LOX, que é o Liquid Oxygen, e o hidrogênio na sua forma líquida LH2, que é o Liquid Hydrogen. O problema é o seguinte do uso de hidrogênio. Na maioria das vezes as substâncias que portam ou que contêm hidrogênio são muito pesadas. Embora o hidrogênio seja um elemento extremamente leve, mas a água, por exemplo, H2O, que tem maior quantidade de hidrogênio em relação ao oxigênio, ainda assim o oxigênio representa a maior parte do peso, né, ou da massa dessa substância. Enquanto você tem 1 litro, digamos, de água pesando 1 quilo, 1 quilograma-força, de massa de 1 quilo, nós temos 1 litro de hidrogênio líquido pesando 70 gramas, pasmem. É muita diferença. Então, o problema de usar a água é o seu peso. Então, eu quero fazer esse vídeo aqui só para enaltecer aí a ideia do senhor Anselmo, lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Então, o problema, então, justamente do hidrogênio nessas substâncias é o peso das substâncias a que ele está associado. Muitas vezes, ao invés de usar a própria água, como o senhor Anselmo está usando, os cientistas, os desenvolvedores procuram usar hidretos em metais, né? Como, por exemplo, o hidreto de sódio e alumínio, e ainda assim eles são muito pesados. Com isso, pesquisadores da Escola Técnica de Delft, na Holanda, estão apostando no armazenamento maior da quantidade de hidrogênio na água, e a água, no caso, em estado sólido, que é o gelo, porque a água nesse estado cria umas cavidades moleculares onde podem ser armazenada uma substância chamada hidrato de hidrogênio. No caso, hidrato de hidrogênio, porque a molécula de hidrato de hidrogênio tem 4 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio.
O problema é que para produzir normalmente, ou para produzir antigamente, uma quantidade grande de hidrato, o custo era muito alto, porque a pressão exigida era da ordem de 32 PSI, ou seja, libras por polegada quadrada. Então eles apostaram numa nova substância para produzir hidratos, chamada tetrahidrofurano. Isso faz com que a pressão caia para cerca de 1450 PSI. Bem, além disso, a temperatura para produzir esse hidrato é muito baixa. Bom, então o motor produzido aí pelo nosso amigo Anselmo, ele reúne fisicamente a molécula de hidrogênio com oxigênio para produzir a combustão. Só que ele usa a água tem a combinação, né, a molécula está com hidrogênio e oxigênio unidas quimicamente. Para você separar essas moléculas, é usado um processo muito conhecido chamado de hidrólise. A hidrólise usa energia elétrica para fazer essa separação. Então a hidrólise é a separação da molécula do hidrogênio do oxigênio por processo físico-químico. O gasto energético para essa separação, obviamente, tem que ser menor do que a produção da energia que gera a combustão e faz com que o motor promova a energia mecânica para a locomoção do veículo, como também para reabastecer a bateria. Então o que se procura é substâncias que tenham um menor peso, né, menor massa, para que o desempenho seja superior. Imaginando que esse hidrato de hidrogênio tem então essa relação de 4:1 de oxigênio, o oxigênio não é importante nesse caso, ou seja, na substância. Não quero dizer na mistura, na combustão. Na combustão ele é vital, porque sem comburente não existe combustão. Obviamente, esse excedente de ar vem da atmosfera, assim o ar é tomado, ele é pressurizado na câmara de combustão e misturado justamente com essa quantidade maior de hidrogênio, fazendo com que esse motor tenha um desempenho insuperável e é extremamente melhor que o motor a combustão a partir de combustíveis fósseis, porque esses geram como subproduto gás carbônico ou monóxido carbônico, né? Dióxido de carbono ou monóxido de carbono. No caso, o gás carbônico é o dióxido. E também é menor que o próprio motor elétrico, porque o motor elétrico tem um problema sério, que são os seus acumuladores, as baterias, que obviamente são um problema para o meio ambiente. Então, essas observações são importantes aí, nessa ideia maravilhosa do Sr. Anselmo. Obrigado.